nessa audiência pública. Então, com a palavra, Laís. Laís é advogada, doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra, mestre em Direitos Humanos pela PUC de São Paulo e membro da Coalizão Brasileira de Educação Inclusiva. Prazer, Laís. Muito obrigada, deputado Eduardo Barbosa. Eu também fiquei feliz de revê-lo e de estar aqui hoje nessa mesa virtual, nessa audiência pública. Cumprimento aqui os meus colegas de mesa e a deputada federal Luísa Canziani, a quem agradeço esse convite de participar dessa audiência pública que faz parte desse ciclo de debate sobre homeschooling, né? Ou traduzindo para o português, o ensino domiciliar, que está previsto no projeto de lei 3179 de 2012, que quer alterar a LDB para regulamentar o ensino domiciliar. A minha audiodescrição: eu sou uma mulher de pele morena clara, cabelos pretos e curtos na altura do pescoço. Eu tenho aqui uma echarpe cinza por conta do frio que está em São Paulo. Atrás de mim tem um quadro de um artista mineiro com a representação do Espírito Santo. Bom, eu expresso aqui de início a minha preocupação com os impactos desse projeto de lei para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, em especial para as crianças e adolescentes com deficiência. O que a gente está discutindo hoje aqui é da mais alta relevância e tema das nossas máximas atenções. Temos acompanhado esse tema do homeschooling, que vem ganhando cada vez mais espaço nos debates nacionais. E com a pandemia da Covid-19, que mais de 430 mil mortos já fez no país e obrigou as famílias em caráter de emergência, e por quanto durar essa calamidade pública, a fazer o ensino domiciliar, temos uma experiência concreta para abordar, apesar de que ela não se confunde com a proposta em pauta nesta Casa Legislativa. Mas é a razão para que esse projeto de lei ganhe uma maior dimensão no debate público. Ao mesmo tempo, essa também é a razão de todas as nossas ponderações, já que o país constatou o quão danoso é o isolamento social para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, com e especialmente para os adolescentes e crianças com deficiência, com e sem deficiência. A possibilidade do ensino domiciliar apenas em situação de emergência, ela sim está prevista no nosso ordenamento jurídico, mas não como forma alternativa permanente, justamente por ser dissociada do modelo de educação que a nossa Constituição prevê. A Constituição, Mariana falou aqui, no seu artigo 205, fala que é direito de todos e dever do Estado e da família, e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Quero destacar aqui a relevância e o papel da família na educação. Mas é preciso deixar claro, sim, que é uma responsabilidade compartilhada, da qual o Estado não pode se eximir. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal afirmou no julgamento do recurso extraordinário 888-815, encerrado no ano de 2018. A família não pode educar sozinha os seus filhos, pois essa também é uma obrigação do Estado brasileiro. Segundo o texto constitucional, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes chamadas e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Segundo os dados do IBGE, no último censo de 2010, a gente tem aproximadamente 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil hoje, seja elas visuais, auditivas, físicas, intelectuais ou múltiplas. A ideia aqui dessa audiência é conversar sobre o impacto do homeschooling justamente para as pessoas com deficiência. E aqui eu quero trazer a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um novo marco constitucional que se soma à Carta Magna de 88 e que foi ratificada com equivalência constitucional desde 2008, seguindo todos os trâmites da Emenda Constitucional 45. Não temos dúvidas que é também um parâmetro de validade das normas no país. Por que a ONU fez um tratado específico para pessoas com deficiência? Não já estariam as pessoas com deficiência previstas em todos os demais tratados de direitos humanos? A razão principal reside justamente nas especificidades das pessoas com deficiência, que não estavam sendo consideradas quando se fala do todo. É claro que as crianças com deficiência também têm direito à educação, assim como todas as crianças. Mas como deve ser garantido o direito à educação para as crianças com deficiência é o que responde o artigo 24 da Convenção, que diz que o sistema educacional deve ser inclusivo em todas as modalidades de ensino. E diz ainda que não se pode discriminar por motivo de deficiência. Essa é a garantia, é a porta de entrada e a porta de permanência
o alargamento das portas estreitas, né, como trouxe aqui a Mariana, das crianças com deficiência no sistema educacional, para que possam conviver com as demais crianças em igualdade de oportunidades. São questões importantes que funcionam como diretrizes para análise das políticas públicas e regulamentações que impactam as pessoas com deficiência. Quando tiramos a criança da escola, estamos tolhendo a oportunidade dela de conviver com outras crianças e de ter acesso ao conteúdo e às experiências que apenas a escola oportuniza. E se estamos falando de inclusão, estamos falando de um direito à participação nos espaços em igualdade de oportunidades. No caso da educação inclusiva, estamos falando do direito da educação de modo inclusivo, ou seja, junto com as demais crianças, usufruindo de processos semelhantes de aprendizagem, de conhecimento e construção na troca. É um direito recíproco, do qual são titulares todas as crianças. A gente aprende no coletivo, com o grupo, com pares da mesma faixa etária, na interação. Como podemos saber das dificuldades e potencialidades de coleguinhas da escola se não os conhecermos? Como a gente vai aprender a se comunicar com crianças com paralisia cerebral, que têm o cognitivo preservado e apresentam, no geral, dificuldades de fala e de locomoção, mas têm uma vida pulsante dentro de si? Como entender as questões que envolvem uma pessoa surda, cega ou surdocega, se nunca pudermos encontrar uma? Como compreender os comportamentos de uma pessoa autista, o que a irrita, o que a acalma? O preconceito surge do desconhecido, do que temos medo, do que nos é diferente. A escola, que representa a diversidade, justamente proporciona a seus alunos a convivência com o diferente e nos forma de maneira mais humana. Pela Convenção, novos princípios e novos direitos foram previstos no nosso ordenamento jurídico. Em especial, quero destacar aqui o direito à acessibilidade e à capacidade jurídica. Vou falar rapidamente sobre isso. Para as pessoas com deficiência terem acesso à escola, por exemplo, que é o tema da nossa conversa aqui hoje, é preciso que os espaços sejam acessíveis, que a comunicação seja acessível, que os materiais e as metodologias utilizadas sejam acessíveis, que haja formação continuada dos professores e dos demais profissionais da educação. Por isso que na nossa legislação a gente teve uma evolução histórica de garantia de direitos, que começou desde o atendimento educacional especializado na Constituição de 88, passando pela definição do sistema educacional inclusivo, por princípio na Convenção, e culminando mais recentemente com a Lei Brasileira de Inclusão, cuja elaboração o deputado Eduardo Barbosa aqui também teve uma participação bastante ativa. Prover recursos de acessibilidade nessa linha é um direito ponte, fundamental para que as pessoas com deficiência possam exercer outros direitos, como o direito à educação. A verdade é que a acessibilidade requer investimentos planejados. Temos condições de inverter essa necessidade de adaptação posterior com a indução de um desenho universal na concepção, a partir dos novos parâmetros legais vigentes. Se tivéssemos sido inclusivos desde os primórdios, pessoas com deficiências não teriam sido descartadas e alijadas dos seus direitos durante tantas gerações. No sistema vigente, a legislação induz, por exemplo, que o recurso público não pode mais gerar exclusão. A Lei Rouanet é um exemplo que traz a obrigatoriedade da provisão, somada à LBI, traz a obrigatoriedade da provisão e oferta de recursos de acessibilidade em projetos culturais. Isso mudou o patamar de acesso a exposições culturais, publicações em formatos acessíveis, garantia de libras nos teatros e eventos culturais, entre outros exemplos que a gente poderia situar aqui. É, então, proibido que projetos educacionais com recursos públicos não prevejam acessibilidade na origem ou tenha que se transformar, se ele já existe, para que ele seja acessível. Estou contando isso para dizer que todos os nossos esforços e as nossas lutas para colocar esses direitos em prática é justamente para permitir com que as pessoas com deficiência sejam incluídas na sociedade. Para aprofundar esse debate, eu quero trazer aqui também rapidamente o tema do artigo 12 da Convenção, que trata da capacidade legal. A Convenção diz que todas as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal e igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. No espírito do tratado, eu tive presente nessa formulação lá na ONU, na época, não há pessoa com deficiência, não há nenhum tipo de pessoa que não tenha condições de exercer suas escolhas, preferências e direitos. Poderia, assim, de uma forma mais sucinta e mais objetiva, dizer que a única pessoa que não consegue de fato expressar seus desejos é quem está em coma. As demais, por mais dificuldades que tenham de se expressar, de se comunicar, de andar, de escutar, de enxergar, elas têm direito a expressar as suas vontades e de serem estimuladas, enquanto crianças, a desenvolver o seu cognitivo para a vida em sociedade. Elas vão ter mais ou menos possibilidades de acesso à medida que essas pontes aconteçam.
a tomada de decisão apoiada, que se assemelha a essa ideia de comunidade plural de interpretações no melhor interesse da criança, apontam caminhos para a gente apostar. Eu conheci pessoas na ONU que me causaram muito impacto. Se estivesse aqui hoje, enfim, talvez alguns de vocês perguntassem por que essas pessoas não estão descansando, né? Por que elas estão falando alguma coisa, já que elas têm tanta dificuldade, seja para caminhar, para se comunicar, enfim. Quero citar aqui o Vitor Pineda, me lembrei muito dele hoje, preparando essa fala. Ele tinha um respirador com tubo de oxigênio acoplado na cadeira de rodas, né? É um jovem com deficiência que conseguiu o apoio dos pais para frequentar boas escolas inclusivas e se tornou um grande líder da sua geração. Mas se você olha para ele e fica pensando que essa pessoa, enfim, estaria confinada na cama se não fosse o espaço de interação que teve nas escolas que estudou, né? Todos esses direitos, eles são retiradas as possibilidades do jovem, da criança com deficiência, quando a gente tira eles da escola. Se a gente pensar um pouco mais, por que mesmo uma pessoa deve ter seu destino determinado por uma limitação do seu corpo? Não é maravilhoso que a gente tenha no Brasil um desembargador cego, doutores surdos, cadeirante que voa de asa delta, surdo cego casado, independente? Não são super-heróis e nem pessoas sem nome e sem história. São pessoas da vida real que nos convidam a refletir sobre a importância do estímulo, da convivência e da oportunidade. Nosso dever enquanto sociedade é colaborar com as famílias e com o Estado para que a educação de crianças e adolescentes com deficiência aconteça, livre e isenta de preconceitos, permitindo que se desenvolva no seu mais alto potencial, independentemente da sua limitação funcional. A Constituição traz a ideia, no artigo 206, de que os princípios nos quais o ensino deve ser ministrado deve ser com igualdade de condições para acesso e permanência na escola. E de que igualdade a gente está falando se autorizar que as famílias se desobriguem de levar as crianças para a escola e assumam o homeschooling, caso esse projeto seja aprovado? A gente sabe que tem muito amor envolvido, mas também tem dificuldades e dores nos seios familiares. A gente quer aqui, deputado Eduardo Barbosa, senhores parlamentares, fazer uma reflexão sobre o quanto tudo é mais injusto, mais pesado e mais sensível quando se está diante da vulnerabilidade de ser uma pessoa com deficiência, que simplesmente quer exercer o seu direito de ser uma pessoa em primeiro lugar. A chave da inclusão é a convivência. Só saberemos lidar e conhecer as pessoas que habitam todos os corpos, independentemente dos seus graus de funcionalidade, se tivermos a oportunidade de estar com eles em ambientes de natureza pública, como são as escolas. A desresponsabilização do Estado com a garantia de direitos das crianças e adolescentes com deficiência é um retorno a tempos medievais, onde se amarrava pessoas no pé da cama, trancava no quarto. Por que a gente precisa excluir do ambiente escolar em razão da sua condição clínica? Tem dificuldade na permanência do ambiente escolar? Vamos fazer com que essas pontes aconteçam para fazer a facilitação. Uma sociedade verdadeiramente inclusiva, ela começa no ambiente escolar. E retirar do ambiente escolar é retirar direitos. O papel das famílias é claramente complementar, ele não pode ser substitutivo ao Estado. Como afirmamos na nota técnica da coalizão, as famílias, como instituições sociais, são responsáveis e têm assegurado o seu direito a realizar processos educativos relacionados ao desenvolvimento físico, mental, social, especialmente as questões relacionadas à vida privada também, educação em valores comportamentais, culturais, religiosos. Isso é bastante importante. Mas quando está falando do ensino escolar, a gente está falando de procedimentos, tempos e espaços organizados com intencionalidade pedagógica para assegurar aos estudantes direitos de aprendizagem de natureza pública e seu desenvolvimento a partir da convivência entre os pares, com profissionais com formação pedagógica adequada. Não se pode prescindir do papel da escola como espaço de garantia de direitos e de constituição desde a primeira infância, como uma esfera pública e um espaço de convivência comum. A prática de educar em casa e não ir à escola tem como foco a substituição por um estudo em família. O que está por trás disso? A ideia de que os pais amam seus filhos e querem protegê-los a todo custo dessa sociedade violenta e perigosa. São famílias que querem que seus pais tenham como contato a si próprios e os seus próprios pares. Só que a educação demanda didática, estudo e compartilhamento e colaboração entre educadores. Como que os pais que não são educadores se formarão e trabalham de forma colaborativa?
A aprendizagem vem justamente da interação e da possibilidade de críticas e discernimentos obtidos com a vivência. Não se pode assumir que os valores serão formados apenas na esfera privada, dissociada da esfera pública, pois as pessoas crescerão e terão que lidar com o mundo tal qual ele é. Grande parte dos argumentos que escolhem o ensino domiciliar envolve preferências religiosas e ideológicas dos pais responsáveis. Não há óbice de se escolher entre as diversas opções de escolas públicas e privadas no país, aquela que melhor se coaduna com a visão dos pais. O que não podemos é privar as crianças e adolescentes do direito de conviver com outras crianças e com outros adultos, que com elas criam vínculos e são responsáveis por seu desenvolvimento, tal como previsto no nosso sistema constitucional. Essa opinião não é só minha, mas é da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, que é composta por 45 entidades de educação, infância, direitos humanos e direitos das pessoas com deficiência, da qual eu faço parte da frente jurídica. Queria finalizar aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tudo bem, já estruturei meu tempo, tudo bem? Só concluir aqui, deputada? Obrigada. Já estou quase acabando. Seu tempo tinha se esgotado, mas você pode concluir. Tá bom, obrigada. Os Estados Unidos, eles são sempre citados como um exemplo nas discussões do tema, né? Porque ele tem um grande número de pessoas com deficiência que já praticam, de famílias educadoras, né, que já praticam o ensino domiciliar. São quase 1% da população no universo de 300 milhões, porque a gente está falando de 2,5 milhões de alunos sendo ensinados dessa maneira. Aí eu queria fazer um contraponto, trazer o exemplo de Portugal, onde eu estudo, né? A Maria Celi Vasconcelos veio aqui no dia 22 de abril e contou isso, de que entre 2002 e 2009, por exemplo, numa pesquisa que ela fez, apenas 12 solicitações foram feitas, porque o sistema lá é bastante rígido, precisa ser justificado e tem que ter uma clareza de por que isso deve acontecer. E o nosso medo é justamente que a gente tenha enfim, a justificativa de que a deficiência possa ser considerado um motivo para que as famílias mantenham as crianças dentro de casa e não levem as crianças para a escola. Sem dúvida, a existência e a regulamentação, ela induz ou ela inibe o modelo. Em alguns outros lugares, é considerado crime, como na Alemanha e na Suécia, por exemplo. Não é uma questão com resposta fácil. Mas a escola ensina, sobretudo, que o direito à diversidade, o respeito à diversidade, é o caminho para a tão sonhada liberdade que os defensores do homeschooling pregam. Só serão verdadeiramente livres e poderão escolher aqueles que conhecerem as opções que a vida permite. A liberdade de um começa onde termina do outro. Seremos uma sociedade mais respeitosa e menos violenta na medida que tivermos mais e mais cidadãos conscientes e tolerantes. Não basta uma gramática de inclusão, é preciso ter investimentos e práticas de inclusão para mudar a realidade das crianças com deficiência no país, com formação de professores constante e provimento de recursos de acessibilidade. Não há quem não se beneficie da educação inclusiva. As nossas crianças e adolescentes com deficiência devem ter prioridade absoluta e merecem uma resposta adequada do Parlamento brasileiro. E para terminar mesmo, eu quero terminar aqui com duas frases inspiradoras, uma do Guimarães Rosa, que fala o seguinte: ó Senhor, mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não são sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou, isso me alegra de montão. E a Yolanda de Rodrigues é uma líder surdo-cega, latino-americana, e com ela eu finalizo. Ser surdo-cega é como estar na profundidade debaixo da terra, onde não há luz nem som. A princípio tive dificuldade de respirar, mas depois convenci a mim mesmo que havia ar suficiente. Que a gente possa se convencer de que há espaço e ar suficiente para todas as crianças e adolescentes e todas as ideias dentro das escolas brasileiras. O aconchego das famílias é um calor muito necessário, mas não é suficiente para garantir todos os direitos, para desafiar e aprimorar o ser humano que cresce e aprende com a diversidade e a interação no processo de educação inclusiva. Agradeço a oportunidade da convivência com as pessoas com deficiência que me ensinaram a ser uma pessoa melhor e mais humana. O convite da deputada para contribuir nesse debate e a mediação do deputado Eduardo Barbosa, a quem fico feliz de rever.